Vamos começar agora a nossa 12ª aula de Lazarus, onde na aula passada nós vimos como criar uma variável, como atribuir valores para uma variável e também ficou faltando quais são as regras para que a gente possa definir uma variável, ou seja, você tem que seguir algumas regras, tudo bem? Então hoje nessa aula, nós vamos estar analisando isso. Então vamos começar aqui, né? Vamos colocar aqui o nosso curso de Lazarus, tudo bem? Nós estamos, a nossa aula, essa daqui é a aula número 12, tudo bem? E, no caso, estamos estudando a linguagem Pascal, as características da linguagem Pascal. E no momento, o nosso foco de interesse são o quê? Variáveis, tá? As variáveis dentro da linguagem Pascal. E a nossa aula de hoje, nós vamos ter como objetivo, que seria o objetivo 3 da aula passada, não vou colocar 3 aqui não, então nosso objetivo seria ver as regras que devemos obedecer, todas as regras que devemos obedecer, quando estamos criando uma variável. Opa! Uma variável. Tá bom? Então, só para a gente lembrar, então o que nós vamos ter aqui? Então nós vamos ter uma variável e as variáveis ela vai ter as seguintes regras, por exemplo. Então, os nomes das variáveis podem ter um tamanho, por exemplo, que no caso você não precisa se preocupar com o tamanho do nome da variável, mas ele vai ter um limite, tá? Então, você pode toda variável. Então vamos colocar assim: o identificador de uma variável pode ser formado por um conjunto de caracteres, onde você pode usar letras, números e o caractere de travessão. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui algumas variáveis. Por exemplo, você pode colocar x, y, z 55, tá? Você pode colocar, por exemplo, número chamada. Você não pode deixar espaço em branco entre entre uma palavra e outra, tá? Caso você queira destacar isso, você pode colocar assim, por exemplo, nome. Aí você coloca o caractere de travessão, que é o underline, conhecido como underline, e aí você coloca nome chamada ou nome aluno, tá? Então você pode colocar letras, números. Por exemplo, eu posso ter uma variável x1, x2, x3, tá? Tudo bem? Então tá bom. Eu só não posso, mas o que eu não posso a gente vai ver depois, né? Uma outra coisa que é importantíssima
os nomes das variáveis, você pode começar os nomes você só pode começar o nome de uma variável ou com a letra ou com um underline. Então, o primeiro caractere do identificador da variável, o primeiro caractere do identificador da variável, obrigatoriamente, tem que ser uma letra. Tem que ser uma letra, no caso A, B, C, U, X, tá? Ou o underline, também conhecido como travessão. Tudo bem? A próxima regrinha que a gente deve obedecer é que cada variável ela deve ter um nome, mas esse nome não pode utilizar uma palavra que já é utilizada pela linguagem do Pascal. Então, o Pascal ele já possui algumas palavras reservadas, tá? Tipo if, var, begin, while, tá? E essas palavras já reservadas da linguagem do Pascal, você não pode, né? Você não pode usar essas palavras como identificadores de variáveis. Então, o Pascal ele já possui algumas palavras reservadas e elas não podem ser usadas como identificadores de variáveis. Identificadores de variáveis. Tudo bem? Tá? E aí nós vamos ver mais uma regrinha. No Pascal, vamos colocar assim, o Pascal ele não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Tudo bem? Então, ao criar uma variável, você pode usar letras maiúsculas ou minúsculas. Tudo bem? Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: se você criar uma variável, por exemplo, se eu criar uma variável do tipo string, vamos imaginar assim que eu criar a variável nome, dois pontinhos, string, né? E sempre termina com ponto e vírgula. Para o Pascal, essa variável nome que eu criei, você vai poder escrevê-la utilizando letras maiúsculas e minúsculas, que ele vai entender que é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu escrever nome tudo em maiúsculo, para ele a variável nome. Se eu escrever nome só com a primeira letra em maiúsculo,
Ele continua entendendo que a variável é o nome. Se eu escrever uma letra maiúscula e uma letra minúscula seguida por uma maiúscula, para ele continua seja. Ou seja, uma vez tendo criada a variável, pouco importa como eu vou escrever isso depois. Ele está preocupado com as letras N-O-M-E. Tanto faz para ele se essas letras estão em maiúsculo ou minúsculo. Portanto, nome tudo maiúsculo, nome com N maiúsculo, nome com uma letra maiúscula, outra minúscula e assim vai. Para ele tudo é a mesma coisa, tudo bem? Outras linguagens de programação, para eles não é a mesma coisa. Por exemplo, nome na linguagem C é diferente de nome. A linguagem C, por exemplo, ela é o que a gente chama de case sensitive, tá? Ou seja, ela faz diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, por exemplo, algumas linguagens de programação, como por exemplo a linguagem C, a linguagem C++, a linguagem C Sharp, a linguagem Java. Todas essas linguagens elas são case sensitíveis. Ou seja, elas fazem diferença entre letra minúscula e letra maiúscula. Existem outras linguagens que são case sensitive. Por exemplo, que não é case sensitive, nós vamos ter, por exemplo, o Pascal, né? Nós vamos ter o Basic, tá? Existem outras, tudo bem? Então, isso é extremamente importante. Algumas linguagens, para elas, uma vez definidas as variáveis, ela não está preocupada se você vai escrever isso em maiúsculo ou minúsculo. E existem linguagens que, para elas, isso é um verdadeiro crime. No C, por exemplo, nome, tudo minúsculo, é diferente de nome, tudo maiúsculo, ou qualquer variação que você faça disso, tá? Vamos ver também uma outra regra. Uma outra regra bastante importante é que não são permitidos, ou seja, não é permitido o uso de espaço em branco. Não é permitido o uso de espaço em branco na definição do identificador. Da nossa variável, né? Ou seja, você não pode fazer isso, né? Você não pode escrever, por exemplo, salário, espaço, aumento. Tudo bem? Você não pode. Então, isso aqui, ó, isso aqui não pode. Se você quer escrever isso daqui, o que você vai fazer? Você vai colocar salário, underline ou travessão, aumento. Um outro detalhe, uma outra regrinha, vai? Vamos colocar aqui como uma outra regra. No Pascal, não utilizar caracteres
específicos do idioma português, tá? Então, por exemplo, você não vai acentuar. Então, não acentuar as palavras. Não colocar cedilha. Tudo bem? Não colocar cedilha. Ou seja, evite de fazer isso, porque como o Pascal é uma linguagem criada utilizando o idioma inglês, o inglês não reconhece, por exemplo, ele não reconhece, por exemplo, o tio, o circunflexo, o agudo, a crase, o C cedilha, tá? Então, esses símbolos aqui, não usar. Tudo bem? Então, vocês vão observar que toda vez, por exemplo, que eu estou criando uma variável, eu vou estar criando uma função, um procedimento, coisas desse tipo, eu não vou estar utilizando acentos ou C cedilha. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, uma variável que tem acento. Então, vamos imaginar que eu tenho que criar uma variável que tem acento. Então, por exemplo, eu quero escrever salário. A salário tem acento. Então, isso aqui não pode. Não pode, certo? Não pode. Tá? Se eu for escrever salário, eu vou escrever salário assim, salário, sem o acento. Sem acento pode, tudo bem? Então aqui, assim pode, tá? E uma outra coisa bastante importante, você nunca pode começar o nome de uma variável com um número, ou seja, o primeiro caractere. Então, vamos colocar mais uma regrinha aqui. O primeiro caractere do identificador de uma variável nunca pode ser um número, certo? Nunca vai poder ser um número, tá? Então, você não vai poder fazer, por exemplo, você não vai poder criar uma variável 1x, tá? Você não vai poder criar 741xyz. Ou seja, isso aqui não é permitido. Isso aqui não é permitido, tá? Você não vai poder fazer isso, tá? Ou seja, você não pode, isso daqui não pode, tá bom? Então, não pode e não pode. Você não pode que o primeiro caractere do nome de uma variável não pode ser um número. Tudo bem? Você pode até colocar números depois do primeiro caractere. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, ABC 741, pode, tá? Se eu quero fazer, por exemplo, x1, y2, z3, pode. Tudo bem? Então, eu acho que são somente essas regras aqui, tá?
para você criar uma variável. Então, por exemplo, só fazendo uma revisãozinha aqui, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter basicamente alguns atributos, né? Eu vou ter, no caso, o primeiro caractere do identificador da variável obrigatoriamente tem que ser uma letra ou um underline. Você não pode usar palavras para os identificadores que já são usadas pela linguagem Pascal. Tudo bem? O Pascal, na criação de uma variável, ele não faz diferença se você está usando letra maiúscula ou minúscula. Então, uma vez criada uma variável, ele não vai diferenciar depois se você usou maiúsculo ou minúsculo. Outras linguagens, sim. Você não deve acentuar os nomes dos identificadores das variáveis. Você não deve usar, né, caracteres somente do idioma português, tá? E outra coisa que você não pode fazer é que o primeiro caractere do nome de uma variável não pode ser o quê? Não pode ser um número. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui nessa aula. Até a próxima.